A RX 7600 é o melhor custo-benefício para 2026? E se você está se perguntando isso, fica tranquilo, essa também era a minha dúvida. Mas eu passei algumas horinhas pesquisando, reunindo diversas informações para passar a informação mais exata para você, economizando assim o seu dinheiro e o seu tempo. E fala, meus queridos e queridas, aqui quem fala é o Vetor, mas vamos direto ao assunto, que é a RX 7600. Antes de começar a dizer se ela vale ou não a pena você comprar aí na faixa dos R$1.500 a R$2.000, primeiro eu preciso te explicar o mercado atual das GPUs. Atualmente temos 3 grandes empresas nesse mercado. Tudo bem que tem umas chinesas tentando entrar aí no mercado também, mas até o momento consolidadas é a Nvidia, a AMD e a Intel. E a Nvidia domina a maior parte do mercado, cerca de 90% desse mercado. O restante fica para a AMD e a Intel, que acabou de entrar nesse mercado. E olhando assim, dá até para entender porque que a AMD deixa as placas de vídeo aí de entrada um pouco de lado, focando aí nas placas topo de linha ou lançamentos. Porém, nos últimos anos a Intel também vem tentando morder um pedacinho aí desse mercado, que é das placas de vídeo dedicada. E isso deixa as coisas bem mais interessantes pra gente que somos gamers, já que mais concorrência força tanto a AMD quanto a Nvidia a entregarem opções mais interessantes e melhores para o nosso desktop. Afinal, as duas grandes empresas vivem lançando placas de 8 GB, sendo que já dá pra ver que 8 GB tá meio que gargalando na maioria dos jogos, principalmente os jogos AAA. Você não tá mais conseguindo jogar com uma excelente qualidade, acima ali dos seus 60 FPS, com esse 8 GB. E é aí que a Intel ela vem para se diferenciar. E se você ainda não conhece os últimos modelos da Intel, até porque a gente sempre fica nessa briga aí de AMD e Nvidia, eu lhes apresento os modelos Arc B570 e Arc B580. E o grande diferencial da Intel foi justamente na VRAM, onde o modelo de entrada, por exemplo, o B570, vem com 10 GB de VRAM e o modelo B580 vem com 12 GB de VRAM, superando aí os famosos 8 GB de VRAM da Nvidia e da AMD, que tem se mostrado um grande limitante para os jogos atuais. Sem falar que a Intel já saiu na frente da AMD porque ela vem oferecendo algumas tecnologias a mais, como por exemplo o Upscale com a inteligência artificial ou Frame Generation. O Upscale deles é bem parecido com o DLSS da Nvidia, então isso já deixa essa opção bem mais interessante do que, por exemplo, a RX 7600. E acredito que esse é um dos grandes motivos para a AMD estar se mexendo aí, trazendo o FCR 4.1 para as gerações 6000 e 7000. Tá, Vetor, mas pelo amor de Deus, você fala demais. A RX 7600 vale a pena ou não? E aí eu diria... depende. A RX 7600 ainda é uma excelente opção e casa muito bem com processadores mais antigos. Porém, em termos de longevidade e tecnologia, acredito que tanto a Nvidia quanto a Intel elas são mais interessantes. Que, por exemplo, a Nvidia aí na RTX 5050 ou a Intel na Arc B 580, por exemplo, elas são mais interessantes porque já contam aí com o Frame Generation e o Upscaling com inteligência artificial, que tem uma qualidade bem superior ao FCR 3.1 que está disponível, por exemplo, na RX 7600 ou na RX 6600, que, vamos combinar, não é tão interessante e acaba sendo deixado de lado pelos usuários dessa tecnologia porque estraga muito a parte visual do jogo. Sem falar que a Arc B580 acaba saindo melhor em jogos aí que estouram esse limite de VRAM de 8 GB, o que te entrega uma longevidade mais interessante, então você consegue ter essa placa aí por mais tempo, e sem falar que você consegue utilizar o Ray Tracing, né? Em 30 FPS? Sim, em 30 FPS, mas já roda, algo que na RX 7600 é quase impossível de ser utilizado. E não é só culpa da VRAM não, viu? Porque a RTX 5050 possui os mesmos 8 GB de RAM, em alguns jogos você consegue utilizar o Ray Tracing tranquilamente, mostrando que a Nvidia ela tem um gerenciamento superior ao da AMD. Ah, Vitor, então desse jeito compensa eu comprar logo essa Arc B580 aí, porque ela tá parecendo bem superior. E calma, meu gafanhoto, calma, porque nem tudo são flores pro lado da Intel. As placas Arc da Intel, elas exigem um excelente casamento de GPU e CPU, porque caso contrário você pode perder muito desempenho, e vale ressaltar que ela já exige CPUs um pouco mais fortes, como por exemplo a opção mais interessante aí de entrada para utilizar nessa placa seria, por exemplo, um Ryzen 5 5600. E por outro lado, a Nvidia e a AMD se dão muito bem com processadores um pouco mais antigos. Por exemplo, o Ryzen 5 5500, que é o que eu utilizo na minha máquina, você consegue rodar tranquilamente com a RX 7600, por exemplo. E temos que considerar o preço dessas placas também, porque, por exemplo, a RTX 5050, ela flutua ali na faixa dos R$1.800 a R$2.000. A Arc B580 também flutua nessa mesma faixa de valor, ali dos R$1.800 a R$2.000. Já a RX 7600 está ficando na faixa dos 1.500 a 1.600. Eu acredito que é um valor bem ok ainda para pagar nela. Atualmente eu tenho uma RX 7600 e eu estou muito satisfeito com o desempenho dela. Porém, essa limitação aí dos 8 GB de VRAM e a falta de recursos aí de inteligência artificial, como por exemplo o FCR 4.1, eles estão dizendo que vai vir agora, né? Vamos ver como que vai estar funcionando na 7600. Eu acredito que vai rodar muito bem porque uma galera aí já fez um bem bolado com o código
aberto, então eles conseguiram fazer o FCR 4.1 rodar nas placas 7600, mas não é nada oficial, que deixa a gente mais propenso a olhar para produtos como, por exemplo, os produtos aí da Intel ou mesmo da Nvidia, que sempre estão trazendo novidades mesmo para as placas mais antigas. E você está olhando esse vídeo porque você está pensando em montar um PC do zero ou fazer um upgrade, e eu posso ter uma dica para você. Eu tenho um vídeo completo aqui no canal falando sobre kits upgrade. Mas o que seria kits upgrade, Victor? São kits onde você vai pagar um pouco mais em conta para comprar tudo de uma única vez, que podem te ajudar muito a economizar na troca da sua placa-mãe, da sua memória RAM, do seu processador. Vai que você, por exemplo, está querendo pegar a ARC B580 e viu que ela não vai casar muito bem com o seu processador ou sua placa atual. Você já tem essa opção aí para analisar se é interessante ou não, e isso ajuda muito na hora de reduzir o custo. E qual é a minha consideração final? A RX 7600 é uma excelente opção no preço certo. Então, atualmente, se você encontrá-la na faixa dos 1.400, 1.500 a 1.600, ainda é uma opção bem interessante. Acima disso, já é mais interessante você guardar o dinheiro um pouquinho, segurar um pouquinho mais e pegar, por exemplo, uma RTX 5050 ou essa ARC B580, que você vai ter um desempenho mais interessante, uma longevidade mais interessante também para essa GPU. E se você curtiu essa análise e gostaria de verificar os valores dessas GPUs atualizados, eu deixei alguns links na descrição desse vídeo. E antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para não ficar por fora das novidades. E até a próxima, pessoal!